Queridos discípulos, queridas discípulas de Jesus Cristo, estamos caminhando nessa trilha do discipulado e eu tenho essa responsabilidade diante de Deus de discipulá-los em Jesus para que vocês possam fazer novos discípulos, né? E a gente está numa fase do discipulado em que estamos conversando a respeito do relacionamento, né? E a gente está na fase de escolher alguém para discipular e agora estamos nos treinando, né? Eu estou treinando vocês para vocês discipularem os seus discípulos. E o fundamento disso é a questão de que o discipulado é relacional, é relacionamento. É a partir do relacionamento que nós construímos o discipulado. Quer dizer, você vai fazer o seu discípulo via relacionamento. Eu faço meu discipulado com vocês, eu faço de vocês meus discípulos através do relacionamento. Eu sou discípulo de Jesus através do meu relacionamento com Jesus. E a gente já viu 4 pontos iniciais a respeito disso: calor humano, lealdade, imparcialidade e maturidade. E hoje vamos ver mais 4: disponibilidade, paciência, sinceridade e motivação. Disponibilidade é um pouco óbvio, né? Para que eu possa discipular vocês, eu tenho que estar disponível para vocês. A hora que vocês precisarem de mim, eu tenho que estar à disposição de vocês. E o autor fala uma coisa muito interessante, né? Quando eu decidi ser servo de Jesus, quando eu decidi seguir a Jesus, não quando eu decidi ser pastor, mas quando eu decidi ser cristão, o meu tempo agora não pertence mais a mim, porque eu morri para mim mesmo. Quando eu decidi ser cristão, o meu tempo agora também, assim como eu inteiramente pertenço a Deus. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para me comprar, me adquiriu com seu sangue na cruz, e ele adquiriu o meu tempo também. Então, nosso tempo não pertence mais a nós. O nosso tempo pertence a Deus. E Deus quer que a gente use esse tempo que é dele, da nossa vida, para investir no nosso discípulo. Então, investir tempo no nosso discípulo, investir tempo no discipulado, é cumprir a vontade de Deus. É usar o nosso tempo, que não é nosso mais, nós somos mordomos desse tempo, é usar esse tempo que Deus nos permite ter para discipular, para investir tempo no nosso discípulo. Às vezes você vai gastar 1 hora, 2, 3 horas por semana com o seu discípulo, estudar a Bíblia com ele, treinar, ter momentos de comunhão com ele, ter momentos de troca de experiência e ter momentos de atividades em conjunto. Então, nós precisamos estar disponíveis para o nosso discípulo. Não podemos jamais dizer, olha, eu não posso falar com você que eu estou ocupado. Nós não podemos estar ocupados nunca diante do nosso discípulo. Inclusive, se a gente tiver que passar por a gente vai fazer uma viagem, vai ter que esperar numa fila muito grande, e a oportunidade que você tem para chamar o discípulo, ou vamos fazer essa viagem comigo, ou passar horas dirigindo, me acompanhe nessa viagem. Eu vou ter que passar algumas horas na fila lá no Poupa Tempo. Vai comigo lá, vamos lá comigo e a gente aproveita esse tempo para partilhar. Disponibilidade. Segundo ponto de hoje é a paciência. Basicamente, paciência é ser tardio em irar-se. A paciência capacita a gente a estender a graça de Deus que nós recebemos para o nosso discípulo. Não quer dizer que a gente vai concordar com as coisas erradas que ele faz, assim como Deus não concorda com as coisas erradas que eu faço e você faz. Mas, justamente porque nós somos pecadores, é que Deus estendeu a sua graça a nós e Deus tem paciência conosco. Eu vou ler aqui um trecho que eu destaquei do livro. Jesus começou
o seu discipulado com homens não qualificados, que precisavam ser instigados e animados a cada passo. Levou tempo para os discípulos de Jesus desenvolver o caráter espiritual. Mas o Senhor Jesus continuou trabalhando com aqueles homens até que se tornassem como ele. Jesus nunca desistiu. Jesus suportou a ousadia de Tiago e João. Lembra que Tiago e João queriam sentar uma à direita, outra à esquerda de Jesus, imaginando que o reino de Jesus seria terreno. Jesus trabalhou e suportou a instabilidade de Pedro, que uma hora dizia que ia com Jesus até a morte, no momento seguinte negou a Jesus. Jesus trabalhou com a dúvida de Tomé. Tomé não estava lá reunido com os discípulos na primeira aparição de Jesus, e quando falaram para ele, ele falou: eu só acredito vendo. E aí Jesus, na semana seguinte, chamou Tomé e falou: aqui, Tomé, põe a mão nas minhas feridas, está vendo agora? Agora você acredita? Jesus tem paciência com a gente. E se Jesus tem paciência com a gente, nós precisamos ter paciência com os nossos discípulos. É difícil. Às vezes a gente quer irar-se, o sangue ferve, né? E a gente fala: eu não tenho sangue de barata, mas nós precisamos ser tardios em irar, ter domínio próprio, isso é um fruto do Espírito. Então, isso vai fazer com que a gente possa dar esse exemplo para o nosso discípulo. E os discípulos vão perceber que nós temos paciência na exata medida em que nós demonstramos esperar pelo tempo de Deus e pela direção de Deus no discipulado. Às vezes você quer que seu discípulo mude do dia para a noite, mas eu e você não mudamos do dia para a noite. Deus teve paciência. Então a gente tem que desenvolver essa espera e essa confiança na direção de Deus. O nosso discipulado, o nosso discípulo tem muitas dificuldades no seu dia a dia, assim como nós também temos. E quando ele vence essas dificuldades, né? Perdão, irmão, eu tenho muitas dificuldades, e quando ele vê eu vencendo as minhas dificuldades, confiando em Deus, e ele observando como o Espírito trabalha na minha vida, isso vai fazer com que ele também tenha paciência e confiança em Deus. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa paciência. O autor conta que quando lá no trabalho dele missionário, que ele tem uma espécie de trabalho dentro de uma comunidade muito pobre lá nos Estados Unidos, ele disse que ele leva praticamente 6 meses para fazer amizade com uma pessoa que ele está discipulando ou evangelizando. Depois de 6 meses, ele leva mais 6 meses para levar essa pessoa a conhecer a Jesus. E aí, depois disso, é que ele vai iniciar o discipulado com essa pessoa, que pode levar, às vezes, 3 anos. Então, às vezes, ele pode levar quase 5 anos investindo para fazer um único discípulo. 5 anos. E mesmo assim, ele diz que vale muito a pena, porque às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, essa pessoa que ele gastou 5 anos investindo nela, ela se torna um discipulador e ela começa a fazer mais discípulos. Então, ela está multiplicando o discipulado, está ganhando novos discípulos para Jesus. Agora, se o investimento dele, depois de 5 anos, não surtir efeito, a pessoa não se tornar um discipulador, a pessoa não se converter, a pessoa não dá fruto e não dá certo, ele não se arrepende. Porque ele cita um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, verso 8 e verso 9. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa de fazer discípulos. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos.
Então, irmãos e irmãs, a gente não sabe os desígnios de Deus, mas ao escolher um discípulo sob a direção de Deus, a gente tem que investir naquele discípulo, ter paciência com ele e confiar que Deus vai fazer a obra de transformação na vida dele através das nossas vidas, assim como ele tem feito e está fazendo a obra de transformação nas nossas vidas. E lembrem que a Bíblia diz que a paciência, quando for testada, ela vai afirmar a soberania, a fé na soberania de Deus. Terceiro ponto, sinceridade. Precisamos construir um relacionamento baseado na sinceridade. Aliás, não tem relacionamento que não seja construído sobre a sinceridade. Aliás, existem relacionamentos que não são construídos na base da sinceridade, mas não são saudáveis. Não são relacionamentos verdadeiramente cristãos. O relacionamento cristão, o relacionamento do discipulado, o relacionamento nosso com o nosso discípulo tem que ser fundamentado na sinceridade. O nosso relacionamento com o discípulo, o discipulado, ele só vai prosperar na exata medida em que nós e o nosso discípulo, eu e o meu discípulo, combinamos, acertamos que nós vamos sempre falar a verdade. Que nós assumimos um compromisso de não haver mentiras entre nós. Assim como o marido e a esposa, né, se relacionam, e o relacionamento deve ser baseado também na sinceridade, e a gente não deve ter coisas que escondemos das nossas esposas, assim como elas não devem ter coisas que escondem de nós. Devemos ser sinceros, o compromisso de falar a verdade. E para isso é preciso que o discípulo confie em nós para que ele possa se abrir conosco. Se ele precisa contar um pecado, se ele precisa contar um vício, se ele precisa contar um erro, se ele precisa contar alguma coisa que ele fez que não devia fazer, ele tem que confiar que quando ele contar isso para mim, eu não vou sair por aí contando para outras pessoas. Eu não posso ser mexeriqueiro, uma lavadeira, como dizem por aí. Não, ele tem que ter confiança que ele pode se abrir verdadeiramente comigo. E para isso, a gente tem que estimular a sinceridade, falando de nós mesmos para o nosso discípulo. A gente precisa contar para ele as nossas lutas, as nossas dores, os nossos desapontamentos, também as nossas vitórias, os nossos sonhos, as nossas realizações. Quer dizer, na medida em que a gente confia nele e se abre com ele, ele logo vai estar também se abrindo conosco. Então, a iniciativa é nossa. Nós intencionalmente precisamos se abrir com o nosso discípulo. E principalmente, se nós erramos, e obviamente nós erramos, não é nem se, quando nós erramos, nós precisamos ter coragem de admitir o nosso erro, de confessar o nosso erro, confessar o nosso pecado. Isso vai estimular o nosso discípulo a nos comunicar com sinceridade também os seus problemas. É claro que há limites nisso. Você não é obrigado a contar todos os seus problemas, todos os seus pecados para o seu discípulo, porque é preciso haver um equilíbrio para que ele também não se desanime, e não possa até duvidar da nossa liderança. Se você está em dúvida, sobre até que ponto você pode ir nessa confissão, nessa sinceridade, nessa abertura com os seus discípulos, procure a mim, o seu discipulador, procure a liderança da igreja, os seus líderes vão te orientar para que a gente tenha equilíbrio isso, mas nós não podemos deixar de ser sinceros, não podemos ficar escondendo os nossos pecados e não podemos vender uma imagem para o nosso discípulo que nós somos super homens ou super mulheres, somos super crentes, super cristãos. Ele precisa saber que a caminhada cristã é uma caminhada. Deus está fazendo uma obra na minha vida e também está fazendo uma obra na vida de vocês. E vai fazer uma obra na vida dos seus discípulos. Então, nós não nos tornamos homens e mulheres perfeitos no dia que nos convertemos.
mas intencionalmente estamos numa caminhada onde Deus está transformando as nossas vidas. Então a gente precisa ser sensível à direção de Deus, direção do Espírito, com respeito ao que compartilhar. Na verdade, é mais uma questão de atitude do que de conteúdo. A gente precisa ter uma atitude de sinceridade, uma atitude onde o nosso discípulo saiba que a gente não está tampando o sol com a peneira, escondendo. Ele está vendo o nosso erro, né? E nós ficamos fingindo que não estamos vendo e achando que estamos conseguindo convencê-lo que nós não somos pecadores, que não fazemos coisas erradas. Então, uma atitude onde nós mostramos para o nosso discípulo: olha, eu sou pecador, eu erro, mas eu peço perdão, me coloco diante de Deus e peço para Deus me transformar. E Deus tem me transformado, tem feito uma obra, e eu posso olhar para trás e dizer: olha, tem coisas que eu fazia que agora eu não faço mais. Não porque eu tenho força, mas porque Deus tem feito uma grande obra na minha vida. Então, não é tanto o conteúdo do que a gente fala, mas uma atitude de sinceridade com a gente mesmo, com Deus e com o nosso discípulo. E a gente também tem que aprender a escutar críticas, né? Normalmente nós não gostamos de críticas. Nós não gostamos que ninguém aponte para nós e você está errado. Não gostamos de ouvir alguém dizer que, olha, você fez o que era certo aí, eu acho que você errou aí. Mas nós precisamos estar dispostos a ouvir críticas até mesmo do nosso discípulo. E ele tem que ter essa liberdade para falar para nós: olha, meu líder, olha, meu discipulador, eu acho que você pisou na bola aí. E muitas vezes ele vai estar certo, na maioria das vezes a gente vai ter que ouvir a crítica, vamos ter que aprender a confessar os nossos erros e vamos ter que mostrar que estamos dispostos a corrigir os nossos erros. Porque se você não admite o seu erro, como você vai permitir que Deus mude o que você faz de errado? Se eu não admito que eu estou errado, como eu posso mudar? Então, por isso que a gente precisa confessar os nossos pecados diante de Deus e a gente precisa se autoconhecer. E o nosso discípulo, se estivesse em relacionamento conosco verdadeiro e sincero, ele vai saber quem nós somos de verdade. Então não adianta a gente ficar tentando esconder as coisas. Então, mas claro, as críticas que nós fazemos a ele faz a nós, a gente tem que deixar claras, devem ser responsáveis, devem ser sinceras, elas não têm o objetivo de nos destruir, nós não queremos que ele nos destrua, nem nós destruirmos a ele, mas mesmo quando a gente tem esses conflitos, e às vezes a gente tem conflitos de opiniões, né? Às vezes a gente pensa num espectro político mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, né? Isso não pode atrapalhar o discipulado. Opiniões diferentes, preferências diferentes. Se ele, o nosso discípulo, tem opiniões e de preferências diferentes, desde que não sejam em relação ao essencial da fé, nós precisamos ser gentis e flexíveis. Nunca podemos desistir do nosso discípulo dizendo: olha, meu santo não bateu com o dele. A gente tem um conflito de personalidade. O meu jeito de ser não bate com o jeito dele ser. Não podemos desistir do nosso discipulado por causa disso. Nós precisamos ter paciência e precisamos ser sinceros e precisamos ser flexíveis, né, com o nosso discípulo. Quando o seu discípulo souber que tem liberdade de corrigi-lo, ele escutará e atenderá a sua correção. A Bíblia diz em Provérbios 15:32, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Aliás, a igreja é um ambiente em que a gente deveria ser motivados, né? Eu, pastor, deveria motivar a igreja a aprender, em vez de um criticar o outro e apontar o erro do outro, a gente sentar e falar: meu irmão, eu estou aqui te repreendendo em nome de Jesus. E essa minha repreensão não é para te destruir, mas é para te ajudar a você mudar na sua fé. E deixar claro que todos nós precisamos ouvir a voz da repreensão, ouvir a voz da disciplina. E se ouvirmos a correção do nosso discípulo, ele também vai ouvir quando a gente for corrigi-lo, né? Porque aí ele não vai poder dizer mais: você não aceita que alguém te corrija, por que você está querendo me corrigir?
Não é isso que ele pode dizer. Aliás, é o que nossos filhos falam para nós, né? Quantas vezes falava para minha mãe, você está me mandando fazer isso, mas não é o que você está fazendo. E ela dizia, faça o que eu mando, não o que eu faço. Com o discipulado não funciona assim. Se ele vê que eu aceito correção, ele também vai ver que ele precisa aceitar correção. Discipulado é vida, é prática, não é discurso, mas ele olhando para a vida da gente, ele vai aprender como ele deve viver. Por último, não menos importante, motivação. Nós precisamos motivar o nosso discípulo. Porque nós precisamos ser motivados também. Eu preciso motivar vocês. Eu preciso ser motivado. Então a motivação é o que vai nos levar em direção ao nosso propósito. Às vezes a gente chega na igreja e a gente vai assumindo compromissos na igreja, ministérios na igreja, e a gente às vezes trabalha muito pra caramba na igreja, e trabalhando demais na igreja, a gente às vezes perde o nosso foco. Por que a gente está aqui? Então a motivação vai nos mostrar, você está aqui para ser discípulo e fazer discípulos. Então nós não podemos perder o nosso foco, o nosso alvo. Esse é o maior problema da igreja. A igreja facilmente perdemos de vista o nosso foco. Então a gente precisa olhar para o foco e precisamos ser motivados a caminhar em direção ao alvo, a soberana vocação, que é Cristo em nós, Cristo ser construído em nós. Ele dá 4 maneiras da gente fazer essa motivação. Veja bem, a motivação é o quarto ponto de hoje. Dentro desse quarto ponto tem mais 4 subpontos, né, dentro da motivação. 4 coisas que ajudam na motivação. A primeira delas, direção. Né? O discípulo precisa ver que a nossa vida tem uma direção. Se eu quero motivá-lo a ter uma direção na vida dele, que é ser discípulo de Jesus e fazer discípulos, ele tem que olhar para mim e ver que na minha vida tem uma direção, que é ser discípulo de Jesus e fazer discípulos. É óbvio, mas às vezes a gente perde esse foco. Então, ele tem que ver essa direção. Visão. Ele tem que ver que nós não podemos perder a visão do discipulado. A visão do discipulado, baseada em tantos textos da Bíblia, a gente pode citar mais um. 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Se eu sou cristão, se eu me autodenomino cristão, se as pessoas olham para mim e dizem, você é um cristão, você é evangélico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me parecer com Cristo, me parecer com Jesus, eu tenho que andar como ele andou. Então a gente precisa investir tempo e energia para criar um ambiente onde o Espírito produza frutos em nossas vidas. Preguei domingo sobre isso. A gente tem que ter um ambiente no relacionamento com o nosso discípulo, onde ele entenda que ele tem que buscar intencionalmente os frutos do Espírito, a transformação de Deus na vida dele para ele se parecer com Jesus. Então assim, eu tenho que motivá-lo, né? Sempre lembrando da visão do discipulado. Por que estamos aqui? Terceiro subponto dentro da motivação é confiança. Nós precisamos motivar os nossos discípulos, e aqui eu separei uma frase também do livro. Não proteja o seu discípulo de circunstâncias em que ele poderá ver a sua própria insuficiência. Quantas vezes eu, como pai, quis proteger o meu filho, proteger a minha filha? Ou quantas vezes a gente quer proteger a nossa esposa, ou a esposa quer proteger... Não, eu não quero que você perceba que você é fraco. Nós não podemos fazer isso. Porque é justamente nessa hora que a confiança dele vai crescer à medida que ele observa que Deus honra a fé que ele tem em Deus. A confiança vai crescer exatamente nessa medida. Nós confiamos em Deus. Então nós precisamos passar essa confiança para o nosso discípulo. E ele, quando enfrentar os seus problemas, ele precisa praticar essa confiança. Então a gente precisa motivá-los nessa confiança em Deus.
Então, muitas vezes, a gente precisa deixá-lo ver, enxergar a sua insuficiência, os seus pecados e os seus problemas. Por último, dentro da motivação, é a urgência. O que nos motiva é o senso de urgência. Domingo, também eu preguei no texto de domingo, falava que de uma figueira, né, plantada, que o dono foi lá buscar figos e não tinha figos. E ele mandou cortar a figueira. E aí o viticultor falou, olha, dá mais um tempo, eu vou investir nela. Quem sabe ela produz fruto. Dá mais um ano, né, para ela. Quer dizer, então a gente está nesse tempo que a gente não sabe quanto tempo vai durar, onde é urgente que a gente tome a nossa decisão de ser discípulos de Jesus, que significa tomar a nossa decisão pela salvação. Porque se eu não for discípulo de Jesus, eu não posso imaginar que eu vou para o céu, que eu vou escapar do inferno. Eu só vou escapar do inferno se eu for discípulo de Jesus. Então é urgente eu tomar a minha decisão, e é urgente que ele, meu discípulo, tome a sua decisão, e é urgente que ele busque fazer outros discípulos. Nós estamos num tempo de urgência. Mas essa urgência não pode nos levar ao desespero e ao desânimo. São 6 bilhões de pessoas no mundo para serem discipuladas, eu não vou conseguir, então eu não vou nem começar. Não. Existe uma urgência. Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas a única forma que Jesus quer nos encontrar quando ele voltar é nos encontrar fazendo discípulos e edificando a sua igreja. Então, essa é a nossa motivação. Ele pode voltar a qualquer momento e não vai ser porque eu estou pecando ou não pequei, porque eu sou pecador ou não sou pecador, que eu vou deixar de ir para o céu. Eu vou deixar de ir para o céu se quando ele voltar eu não estiver fazendo discípulos e edificando a sua igreja, que foi a missão que ele deu para mim, para você, para a igreja, e de fazer discípulos. Que Deus, assim, irmãos e irmãs, nos ajude, né? Desculpem um vídeo um pouco longo, mas é a mensagem que a gente tem para hoje, tá bom? Um abração, fiquem na paz do Senhor e até mais tarde.